que daqui a pouco nós estaremos votando aqui um regime de urgência, que é da concessão do uso de solo para a Copersucar, em que nós recebemos inclusive os representantes da Copersucar nessa semana passada. Tivemos uma conversa e foi levantado, inclusive, salvo engano, pelo vereador Valadão, o porquê que seria o regime de urgência. E a Copersucar disse que o regime de urgência era para ela, já que ela tem esse pedido junto à municipalidade há algum tempo, e ela não consegue, ela tem prazo para a conclusão da obra, para a inauguração. Porém, eu não posso deixar de levantar alguns pontos que eu entendo que o regime de urgência, ele não sobrepõe a supremacia do interesse público, não sobrepõe a lei ambiental e não sobrepõe a supremacia do direito do povo em ter o meio ambiente conservado. Pois bem, seguindo pelo lado, que fique bem claro que eu não sou contra a Copersucar, não sou contra essa concessão de uso do solo, eu apenas venho aqui nessa casa para aplicar o que a lei manda. E dentro do que a lei manda, a minha grande preocupação foi com o estudo do impacto ambiental, porque a gente não sabe se foi feito a AIA, se foi feito a EIA. Para quem está aí, né, tentando saber o que é uma, o que é outra, tem avaliação de impacto ambiental, tem o estudo do impacto ambiental. A gente não sabe ali quantos litros vão passar, qual a pressão que vai ser da saída de lá da empresa, da Petrobras, da Repam, até chegar na própria Copersucar, o sistema de incêndio, qual o material que vai ser usado químico para esse sistema de incêndio. A gente não sabe se no caso de vazamento para o subsolo já é uma prevenção, qual é o tipo de tudo que vai passar ali, se ele vai ter depois que ter uma averiguação mais completa, que é feito por raio gama, por raio X, qual vai ser o tempo, o espaço. Acredito que aqui nós temos inclusive engenheiro ambiental, né, o vereador Danilo Barros, e que talvez ele entenda tudo isso que eu estou falando aqui, porque a gente não tem que entender muito do que é uma licença ou do que não é. O que a gente tem que entender é da lei, a não ser que inclusive eu trouxe os meus livros ali, pesquisei, a não ser que o Paulo Afonso esteja errado, que a Constituição Federal esteja errada, que o próprio Fiorino esteja errado, que o Edson Vilaré também esteja errado. Primeiro, eu não participei de nenhuma audiência pública, não sei se vocês participaram, nem feita na CETES, nem feita em lugar nenhum, que é uma obrigatoriedade que a Constituição Federal dá, tem lá no artigo 225 da Constituição Federal. Não houve audiência pública. Como que nós vamos poder expor um armazenamento de 180 milhões de metros cúbicos sem saber como vai ficar o nosso meio ambiente, o nosso subsolo, o nosso lençol freático? Isso é uma preocupação muito grande, porque há pouco tempo, né, nós tivemos várias indenizações do caso Shell. Claro que o álcool não se compara ao produto do caso Shell. O caso Shell contaminou lá várias pessoas e que receberam indenizações milionárias. Mas a vazão do álcool, se não houver um destino correto, não tiver tudo isso que a lei prevê, pode causar uma grande contaminação, pode causar explosão e vai passar no nosso subsolo. É o nosso meio ambiente. Então tudo isso está faltando, mesmo porque esse projeto já entrou na casa, ele já foi arquivado já porque não tinha um impacto ambiental e não tinha também uma legalidade, regularidade que veio. Ele veio de novo para aprovação. Mas é um projeto que chegou para a gente com isso daqui, tem a foto aqui, teve a reunião, está até aqui o que a Copersucar trouxe, com todo respeito, aqui só fala que teve uma licença prévia, uma licença de implantação, emitida pela CETES, mas cadê o que foi feito? Não veio. Na própria Comissão de Justiça, os vereadores que compõem essa comissão tiveram cuidado de pedir, inclusive, o protocolo administrativo que deu origem a essa concessão. Mas, pasmem, também não chegou. Então, a gente não tem como está fazendo. Como a supremacia é plena na votação de todos, e que pode ocorrer, e como todas as sessões são gravadas, e as sessões eu tomo cuidado de colocar no blog, eu já venho aqui em público dizer
que eu sou contra o regime de urgência de votação, porque o regime de urgência, segundo o regimento interno dessa casa, ele tem que ser concluído em 45 dias. E eu duvido que em 45 dias se faça uma audiência pública, se consiga a EIA, a AIA, a RIMA. Eu duvido que consiga tudo isso em 45 dias. Então tem uma preocupação muito grande no meio ambiente, porque é o ar que nós respiramos. E nós já temos um problema muito sério com o nosso pool petroquímico. Então a gente tem que pensar, porque é a saúde dos nossos filhos. Eis que esse projeto possa até vir a essa casa em caráter de urgência e ser fechado em 45 dias. Mas eu, como representante legítima de cada um de vocês aqui e do pessoal que está lá fora e de toda a população de Paulínia, já vou deixar claro que eu vou questionar junto ao Ministério Público a questão do meio ambiente e ver se nós podemos realmente contrariar tudo que foi dito aqui. E tudo que aqueles livros que eu fiz questão de deixar ali, que eu passei horas e horas lendo e anotando, se eles estão errados e se a Constituição está errada. Então eu vim aqui hoje para usar esse plenário para que vocês saibam que eu também vou ficar de olho no meio ambiente e não vou deixar isso acontecer. Porque a fatalidade que aconteceu, ela é muito grande no meio ambiente. Nós tivemos casos há pouco tempo noticiados pela mídia. Então não interessa se é álcool, se não é álcool. Outro ponto grande é a contrapartida que as empresas têm o hábito, né, de dar para o município. Porque a contrapartida vem lá da CETESB, ele planta um pouco de árvore para preservar a mata ciliar. Plantou a árvore e ninguém dá manutenção da árvore. Você vai visitar, exemplo de Betel, a mata de Betel está cheia de mato. Ninguém anda no meio das árvores. As crianças querem brincar lá e não tem como brincar. A Braskem fez lá o Parque da Amizade. Cadê a manutenção do Parque da Amizade? Então, para levar 180 milhões de metros cúbicos de álcool, a arrecadação também vai ser alta. E cadê a contraprestação do nosso município? Para que vocês saibam também que nós sugerimos ao Executivo que a Copersucar, em contraprestação, ela nos dê um ginásio de esportes no Bom Retiro, onde as crianças brincam na rua. Elas não têm onde brincar. Onde o campinho de futebol delas está totalmente soterrado pela areia. E ninguém vai lá fazer manutenção. Então foi pedido, os vereadores assinaram, a vereadora Cineia assinou, o vereador Valadão assinou, veio com um parecer favorável da casa, já foi mandado para o Poder Executivo, mas também não voltou. Muito embora o projeto hoje não esteja em discussão, mas está o regime de urgência do projeto. E é impossível, humanamente impossível, que essa casa consiga avaliar tudo e que essa empresa entregue tudo em 45 dias para a conclusão do projeto.